rapaz, deixaram os caras chegar nos playoffs. Deixaram o Lakers chegar nos playoffs. Rapaz. Pessoal, bora aqui falar sobre a vitória do Lakers para cima do Minnesota Timberwolves por 108-102, num jogo tenso pra caramba, que teve prorrogação, que quase teve o Dennis Schroeder como grande herói, que teve cagada do Anthony Davis. Foi um baita de um jogo. Vamos falar aqui sobre este confronto maravilhoso, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. Vamos lá! Galera, o primeiro tempo desse jogo se resumiu a um nome: Karl Anthony Towns. O Towns foi o grande nome do jogo no primeiro tempo. O Towns foi simplesmente perfeito. Ele foi perfeito, ele foi impecável em tudo que ele fez no primeiro tempo. Foi impecável, tanto no ataque como na defesa. Ofensivamente, o Towns conseguiu meter 17 pontos com um aproveitamento de 100% nos arremessos de quadra. 5 de 5 no field goal e 1 de 1 na bola de 3. O Towns foi perfeito nos arremessos e, além dos 17 pontos, ele ainda conseguiu 4 assistências, distribuiu muito bem a bola, conseguiu armar bem para o Minnesota, 6 rebotes e ainda conseguiu 2 bloqueios. Defensivamente, o Karl Anthony Towns não deixou nada a desejar. Em todos os momentos em que ele foi exigido na defesa, em todos os momentos em que o Anthony Davis ficou no 1 contra 1 com ele, o Towns se virou bem e conseguiu vencer uma boa parte dos duelos individuais com o AD. Então, assim, o Towns foi impecável, foi perfeito no primeiro tempo. Foi muito graças a ele que o Minnesota conseguiu ir para o intervalo vencendo por 60-49. Claro que o Towns teve muito ajuda, né? O perímetro do Minnesota foi muito bem no primeiro tempo. O Wolves chutou 9 de 17 para 3 pontos. O Minnesota conseguiu ser bem agressivo na defesa, só que o Towns foi o grande nome do jogo no primeiro tempo. Falando um pouquinho sobre o primeiro tempo do Lakers, né? O Lakers, assim, não é que o Lakers foi mal no primeiro tempo. O Lakers conseguiu, por exemplo, forçar muitos contra-ataques, conseguiu atacar bem em transição, o que acabou prejudicando e atrapalhando muito o Lakers no primeiro tempo foi as tijoladas. Foram as tijoladas. Foi o péssimo aproveitamento do time na linha de 3. O Lakers foi horroroso na linha de 3. O Lakers chutou 3 de 13 para 3 pontos no primeiro tempo. Aí fica muito complicado. Você enfrenta um time que chuta 9 de 17 no primeiro tempo e você chuta 3 de 13, fica meio complicado você conseguir ir para o intervalo na vantagem. E cabe também destacar o excesso de turnovers do Anthony Davis, né? O Minnesota foi bem agressivo na marcação ao AD, até porque sem o Rudy Gobert, o Minnesota tinha que dobrar ou até triplicar a marcação no AD. O Towns foi bem, só que em alguns momentos o Minnesota teve que dar uma apelada na marcação e o Anthony Davis não lidou muito bem com isso, acabou perdendo muita bola, tanto que ele sofreu 4 turnovers que acabaram culminando em cestas do Minnesota Timberwolves. Então, assim, não é que o Lakers foi mal, não foi, mas pecou, né, principalmente no perímetro. Né? O perímetro realmente do Lakers acabou matando o time no primeiro tempo. E cabe aqui uma crítica especial ao DeAndre Russell, que, pelo amor de Deus, foi uma tragédia no primeiro tempo e no jogo inteiro. Mas no primeiro tempo o DeAndre Russell foi sofrível assistir o DeAndre Russell. O cara terminou o primeiro tempo com 1 de 7 no field goal e 0 de 4 na bola de 3. Nossa senhora, DeAndre Russell foi horrível. Tanto que no segundo tempo ele quase não jogou. No segundo tempo. Bom, no terceiro quarto, o Lakers iniciou aumentando um pouquinho a fisicalidade na defesa. O Lakers começou a ser mais físico, a defender de uma forma mais agressiva, buscando o quê? Diminuir o espaço do Towns, diminuir, né, o trabalho do Towns no garrafão e também, obviamente,
A intenção do Lakers com essa agressividade na defesa era forçar turnovers e conseguir ter mais contra-ataques para tentar capitalizar em cima e cortar a diferença um pouquinho mais rápido, né? O Lakers até que conseguiu cortar a diferença, conseguiu ali cortar para 8, 7 pontos, só que o Minnesota Timberwolves foi muito inteligente ao fazer o seguinte. O Minnesota percebeu que o Lakers estava sendo mais físico, que estava ali colapsando o garrafão, então o que o Minnesota fez? Abriu completamente o jogo. Minnesota parou de jogar por dentro, parou de jogar com o Towns no post e começou a abrir o jogo. Começou a jogar com o Mike Conley no perímetro, começou a jogar com o Prince, com o Kyle Anderson, com o próprio Karl Anthony Towns espaçando. E a partir do momento que o Minnesota abriu o jogo, começou a espaçar ainda mais a quadra, o Minnesota começou a ter um volume maior de jogo, começou a meter muita bola e depois de meter um run de 8-0, o time abriu 15 pontos de vantagem aos 6 minutos, né? O LeBron James estava ali dando uma descansada. Quando o Minnesota abriu esses 15 pontos, o Darvin Ham botou o LeBron de volta e o LeBron voltou, sabe, monstruoso na defesa. Fazia muito tempo, mas muito tempo, que eu não vi o LeBron James defendendo tão bem como ele defendeu nesse jogo. E especialmente nessa reta final de terceiro quarto, o LeBron foi absurdo na defesa. Foi muito absurdo, não cedeu espaço pro seu matchup, né? Que ora foi o Taurean Prince, ora foi o próprio Towns, o próprio Anthony Edwards. Ele não cedeu espaço para ninguém, conseguiu forçar muitos contra-ataques, porém o Lakers acabou desperdiçando muito desses contra-ataques pelo aproveitamento ruim na bola de 3. Em várias vezes o LeBron conseguiu roubar a bola, puxou o contra-ataque, achou um passe maravilhoso no outro lado, que pegou um jogador do Lakers livre no perímetro e esse jogador errou. E assim, não foi um só que errou, todos erraram. Austin Reeves, o próprio Dennis Schroeder, que estava bem na defesa, mas pecou em alguns momentos, o Troy Brown Jr., Rui Hashimura. Então assim, o Lakers fechou o terceiro quarto muito bem na defesa, conseguindo forçar turnovers, conseguindo forçar contra-ataques, mas acabou desperdiçando muito desses contra-ataques e acabou perdendo a oportunidade de empatar o jogo, porque mesmo errando tanto, mesmo queimando muita bola no contra-ataque, o Lakers ainda cortou a diferença para 7 pontos. Se não tivesse errado tanto, o Lakers poderia sim ter empatado o jogo no final do terceiro quarto, porque o Lakers terminou melhor do que o Minnesota. Mas o Wolves ainda levou 7 pontos de vantagem para o quarto período. E aí, chegamos no quarto final. Aos 9 minutos, o Karl Anthony Towns acabou cometendo a sua quinta falta e teve que sair do jogo. Nesse momento, o Lakers cresceu muito na partida. O Lakers começou a atacar mais o garrafão, o Anthony Davis começou a achar mais bolas, né? O time começou a ser mais agressivo, a ir mais para a linha do lance livre, e aos 8 minutos o Lakers conseguiu cortar a diferença para apenas 3 pontos. O Minnesota se manteve vivo, se manteve na liderança do jogo, muito por conta do Mike Conley e do Prince, né? Os dois tiveram um aproveitamento absurdo na linha de 3 e conseguiram manter o Minnesota na frente, encontrando bons arremessos, principalmente o Mike Conley, né? O Mike Conley estava absurdo na bola de 3, parecia que ele não ia errar nada no jogo, estava perfeito na bola de 3, então os dois mantiveram o Minnesota na liderança, só que o Lakers não parou de pressionar. O Lakers continuou pressionando, continuou sendo físico na defesa, continuou machucando o Minnesota no contra-ataque, acabou errando muito também, assim como aconteceu no terceiro quarto. O Lakers também desperdiçou muitos contra-ataques, também errou muitas bolas de 3, mas se manteve pressionando, ficou martelando, Minnesota não conseguiu desgarrar, até que aos 2 minutos, o LeBron James achou uma bola de 3 maravilhosa que empatou o jogo. Depois de muito errar, depois de muito martelar, o Lakers conseguiu empatar o jogo, faltando 2 minutos.
O jogo ficou meio feio nessa reta final, muitas faltas, muitos erros, até que, faltando 21 segundos para o jogo terminar, o Kyle Anderson cometeu um turnover, né? O Anthony Davis diminuiu muito o espaço do Kyle Anderson, ele acabou se enrolando com a bola e cometeu um turnover, e na posse seguinte, o Lakers conseguiu assumir a liderança da partida, né? O LeBron James pegou a bola, chamou a marcação, foi pra dentro e achou um passe absurdo pro Dennis Schroeder, que não desperdiçou e matou de 3 e colocou o Lakers 3 pontos na frente, faltando apenas 1,6 segundos pro jogo terminar. E aí, era fácil pro Lakers garantir a vitória. Era só não ceder uma bola de 3 pro Minnesota ou não cometer nenhuma falta que desse 3 lances livres para o Minnesota. Fácil, né? Então, era para ser fácil, se não fosse uma, como o próprio LeBron disse, né? Uma pane mental que o Anthony Davis teve na reta final. O próprio LeBron disse, né? O Anthony Davis teve uma pane mental ali na reta final, porque nessa última posse, a bola foi na mão do Mike Conley, que estava quente no jogo, que não estava errando nada na linha de 3. E o Anthony Davis, acho que por afobação, por medo do Conley matar essa bola, foi muito agressivo na hora de contestar e acabou cometendo a falta que deu 3 lances livres para o Mike Conley cobrar, faltando 1,6 segundos. Faltando nem 1,6, né? Faltando 0,1 segundos, na verdade, né? Porque o tempo, né, do Mike Conley armar o arremesso acabou comendo ali uma boa parte do cronômetro. Então, o Anthony Davis cometeu uma falta simplesmente estúpida que deu a oportunidade do Minnesota empatar o jogo, e o Mike Conley, com toda a sua experiência, não desperdiçou essa oportunidade, converteu os 3 lances livres e o jogo foi para o overtime, né? E aí, chegando na prorrogação, sinceramente, eu achei que o Lakers iria sucumbir na prorrogação, tá? Eu achei que o Lakers iria sentir muito, né, essa cagada do Anthony Davis, só que não foi o que aconteceu. O Lakers veio muito bem para a prorrogação, muito bem na defesa, errou muito pouco na prorrogação, teve ali uma cagadinha na reta final, mas no todo o Lakers foi muito bem nessa prorrogação, nesses 5 minutos de prorrogação, foi bem na defesa, forçou muitos turnovers, né? Forçou 3 turnovers na prorrogação, contra-atacou muito bem, não desperdiçou muitos arremessos e conseguiu abrir 5 pontos, faltando 1 minuto e 40 para o jogo terminar. O Lakers acabou cedendo uma bandeja fácil, né, para o Anthony Edwards, faltando ali cerca de 19 segundos, que deixou o Lakers apenas 3 pontos na frente. E aí o Lakers acabou cometendo uma cagada, que foi um erro, né, no lateral. O Lakers errou o lateral, Minnesota roubou a bola, poderia ter empatado se não fosse o erro do Taurean Prince na hora do arremesso, mas depois o Lakers recuperou a bola e no lance livre o Dennis Schroeder matou o jogo, conseguiu ali garantir a vitória para o Lakers, conseguiu garantir a classificação do Lakers para os playoffs. Com essa vitória, o Lakers garante a 7ª colocação na Conferência Oeste e vai encarar o Memphis Grizzlies no primeiro round dos playoffs. Já a Minnesota, apesar da derrota, ainda tem uma chance de chegar nos playoffs, vai receber o vencedor do jogo entre Pelicans e Oklahoma para decidir a 8ª colocação. Bom, pegando aqui os destaques da partida, pelo lado do Lakers, cabe destacar o LeBron, que teve uma grande atuação, principalmente na defesa. LeBron teve 30 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 2 bloqueios. O Anthony Davis, apesar da cagada, teve uma boa atuação, 24 pontos, 15 rebotes e 3 bloqueios. Só que, pra mim, o melhor jogador do Lakers na partida foi Dennis Schroeder. O Dennis Schroeder, pra mim, foi o melhor jogador do Lakers. Foi um pecado o Anthony Davis ter tirado o game winner do Schroeder. Ele merecia muito aquele game winner porque ele jogou demais, não só no ataque, mas principalmente na defesa.
O Schroeder foi absurdo na defesa, principalmente no segundo tempo. Para mim, ele foi o melhor jogador do Lakers nesse jogo. Foram 21 pontos e um aproveitamento de 3 de 4 na linha de 3. Schroeder, para mim, foi monstruoso. Pelo lado do Minnesota, cabe destacar o Mike Conley, né, com 23 pontos e 6 de 8 no perímetro. Jogou demais. Karl Anthony Towns, apesar de ter tido um quarto período e uma prorrogação bem abaixo mesmo, ele parou de agredir o garrafão. Foi impressionante como ele perdeu toda a agressividade que ele estava tendo até então, mas apesar disso, ele teve um ótimo jogo, 24 pontos, 11 rebotes, e fica como destaque negativo no Minnesota o Anthony Edwards, né, cara? O Anthony Edwards fechou, né, esse jogo com apenas 9 pontos e um aproveitamento de 3 de 17 no field goal e 0 de 9 na linha de 3, né, cara? O Anthony Edwards muito mal. Foi até discutido, né, se o Anthony Edwards estava lesionado. Antes do jogo não tinha sido, né, falado nada, mas uma lesão poderia sim justificar esse péssimo aproveitamento do Anthony Edwards, porque não é normal ele jogar tão mal como ele jogou hoje. Foi impressionante como ele foi mal na partida do Anthony Edwards. E não é que ele não teve minutagem, ele teve muitos minutos. É que, de fato, o cara tava horroroso, né? O terrorista da noite foi o Anthony Edwards. Mas, bom, essa foi a minha visão sobre esse jogo, sobre essa classificação do Lakers para os playoffs. Quero saber de você o seguinte: o que você acha do Lakers nos playoffs? Qual que é a sua expectativa? Acha que tem jogo contra o Memphis? Eu ainda não vou dar o meu palpite para essa série, mas vou te falar uma coisa. Nunca é bom duvidar de um time que tem LeBron James. Só vou falar isso. Mas comenta aqui a sua opinião sobre esse confronto entre Lakers e Grizzlies e Minnesota. Acha que o Minnesota consegue garantir a 8ª colocação? Acha que o Minnesota consegue vencer o Pelicans ou o Oklahoma? Comenta aqui que eu também quero saber. O Minnesota, inclusive, me surpreendeu muito nesse jogo, tá? Sem McDaniels, sem Rudy Gobert, conseguiu forçar uma prorrogação contra o Lakers completo jogando em casa, velho. Me surpreendeu muito o desempenho do Minnesota. Comenta aqui que eu quero saber também. Bom, é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. Se você não conhece o League Pass, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você vai conseguir assistir todos os jogos dos playoffs, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. Então, se quiser ter essa plataforma maravilhosa à sua disposição, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado, que aí você tem desconto, um desconto especial e um período de teste grátis. Então, aproveite. E é isso, rapaziada. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê amanhã, ou hoje, né? Porque já é madrugada. A gente se vê hoje mais tarde com mais conteúdo. Tamo junto e tchau, tchau.